Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio Melo e hoje nós estamos aqui para a aula número 11 do nono ano, aula de matemática. Então, como vocês muito bem acompanharam nas aulas anteriores, nós aprendemos algumas propriedades de simplificação, propriedades envolvendo expressões com radiciação. Então, vamos retomar aqui quais são as propriedades de radiciação. Nós temos aqui a primeira propriedade já vista nas aulas anteriores, que é quando eu tenho o mesmo índice da raiz igual ao expoente do número que está dentro do radical. Vocês sabem muito bem que nós podemos simplificar, obtendo somente o número que está dentro do radical. A mesma coisa quando eu tenho uma raiz de uma raiz, raiz enésima de raiz m de a. Eu posso simplificar juntando, reduzindo numa única raiz. Basta multiplicar os índices das duas ou mais raízes. Tá? Nós também aprendemos nas aulas anteriores a propriedade do produto de dois números dentro de uma raiz. Então, nesse caso, você pode separar em duas raízes mantendo o mesmo índice. E essa mesma propriedade será válida para a divisão, para o quociente. Quando nós temos uma divisão dentro da raiz, eu posso separar em duas raízes mantendo o mesmo índice. Nesse caso da representação, nós usamos o n. Nós temos ainda a propriedade que nos dá a possibilidade de simplificar tanto o expoente quanto o índice, desde que os dois sejam múltiplos do mesmo valor. Então, nós podemos fazer essa simplificação também. Tá? Aqueles que têm dúvidas ainda sobre as propriedades, a minha recomendação é que voltem nas aulas anteriores, acompanhem os exemplos para que a gente possa entender melhor, inclusive, o conteúdo que vai ser abordado nessa aula. Então, o que nós vamos estudar hoje? A proposta da aula de hoje é dar continuidade com uma nova ferramenta que possibilita simplificar algumas expressões com radiciação. Então, hoje nós vamos aprender como que introduz um fator externo no radical, ou seja, um número que está fora da raiz. Como é que eu faço para colocar ele dentro da raiz? Parece um processo fácil, mas a gente não pode esquecer que nós somos amparados por propriedades. Tá? Então, nós temos aqui um pequeno exemplo que já vai dar uma introdução para nós de como fazer esse processo. Tá? Temos aqui raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 5. Pela propriedade da multiplicação, eu posso separar essa raiz em dois radicais, mantendo o mesmo índice, que nesse caso é a raiz cúbica. Fazendo mais aplicação da propriedade de quando eu tenho o mesmo índice e o mesmo expoente, muitos professores de matemática falam, eu posso cortar. Na verdade, eu estou simplificando, não existe o cortar. Mas, para efeito de facilitar o exercício, a gente pode até falar que eu estou cortando. Então, nós temos aqui o 2. E raiz cúbica de 5, por ser um número que não é exato, nós mantemos essa representação. Então, o que vocês perceberam aqui? Eu tenho duas versões da mesma expressão. Notem que em uma delas o 2 está dentro e na outra versão o 2 está fora. É justamente isso que nós trabalharemos durante a aula de hoje. Então, nós temos aqui uma primeira situação. Suponha que queremos inserir o número 2 dentro do radical. Mas espera aí, professor, é só colocar o 2 lá dentro? Não, nós precisamos lembrar tanto do significado da raiz, nesse caso nós temos uma raiz quadrada, e também lembrar das propriedades. Tá? Então, assim, como eu tenho aqui uma raiz quadrada, se eu pensar no processo inverso, se eu imaginar que o 2 estava dentro da raiz quadrada, quem é o 2 quando ele está dentro da raiz quadrada? Ele é o 4. Que, nesse caso, nós simplificamos e representamos por 2 elevado ao quadrado. Então, nós temos aqui já um exemplo de como que eu vou inserir um número que está fora da raiz, fora do radical, dentro do radical. Como eu tinha aqui uma raiz quadrada, essa inserção ela está condicionada a eu colocar o expoente 2. Lembrando que quando eu não tenho índice no radical, nós temos uma raiz quadrada com índice
2. Né? Então, aqui uma regra básica, né, de modo geral, um fator externo pode ser introduzido como fator no radicando, bastando para isso escrevê-lo com um expoente igual ao índice do radical, conforme eu expliquei para vocês. Né? Então, nós vamos, né, trabalhar agora com um exemplo, né, sem estar resolvido aqui na tela, né, para a gente poder pensar e compreender melhor como que se faz esse processo. Tá? Então, nesse caso, nós temos aqui 5 raiz quadrada de 3. Como que eu faço para introduzir o 5 neste radicando? Né? Conforme a gente acabou de ver na regra anterior, né? Conforme as propriedades de radiciação, o que eu preciso fazer? O 5 ele vai aparecer lá dentro do radical, mas como se trata de uma raiz quadrada com índice 2, esse 5 ele vai aparecer elevado ao quadrado e mantemos o 3 que já estava no interior do radical. Melhorando aqui a minha expressão, eu terei raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado é 25, vezes 3, que resulta em raiz quadrada de 75. Né? Então, nós temos aqui um exemplo que mostra duas diferentes versões de representar o mesmo número, ou seja, a raiz quadrada de 75. Lembrando que a matemática ela permite essa propriedade de inversão, fazer o inverso, né? Tanto fazer o processo de ida quanto o processo de fatoração, que seria o processo de volta. Né? Então, ali eu consigo ter essa visualização, né, dessa possibilidade de representar a mesma expressão de formas diferentes. Então, nós temos ali, né, na tela, a raiz quadrada de 75. Exemplo número 2. Nós vamos introduzir no radicando o fator externo nesta expressão aqui. Eu tenho a expressão 2 raiz quadrada de 2. Vocês podem lembrar que essa expressão ela é bastante comum, ela aparece em enunciados de exercícios muitas vezes, né? E a gente fica meio preocupado, mas quem é 2 raiz de 2? Vamos dar uma modificada, vamos mexer nessa expressão para ela ficar com uma cara, para ela ficar de um jeito, né? Uma expressão um pouco mais simples. Como é que eu faço isso? Então, para inserir o 2 no radicando, lembrando que aqui eu tenho uma raiz quadrada novamente, né? Com índice 2. Então, esse 2 ele vai aparecer lá dentro elevado ao quadrado, né? E mantendo o 2 que nós já tínhamos aqui na raiz, no radical. 2 elevado ao quadrado, 4, vezes 2, que nesse caso resulta em raiz quadrada de 8. Olha que interessante, né? Quando a gente faz a simplificação da raiz quadrada de 8, nós obtemos a expressão 2 raiz de 2. Então, uma expressão bastante familiar, né, para vocês que estão no nono ano. Nós temos aqui uma proposta de exercício, né? Agora que nós já resolvemos aqui 2 exemplos, é o momento de vocês exercitarem um pouquinho. Então, em cada caso, nós vamos inserir o fator que está fora do radicando no radicando. Tá? Então, são 3 itens para vocês, né, pensarem, observarem os exemplos anteriores e fazer a resolução. Tá ok?
Então, pessoal, retomando, né, o exercício que eu acabei propondo para vocês, nós temos aqui 3 itens para fazer a introdução do fator externo ao radicando. Né? É um nome meio complexo, né, de compreender, mas assim, simplificando, né, é pegar um número que está fora do radicando e fazer com que ele apareça dentro do radicando. Né? Essa é a propriedade que vai nos ajudar a simplificar muitas expressões, né? Porque muitas vezes a gente pergunta, mas aonde que eu vou usar isso? Né? Na verdade, a gente vai usar, né, nos próximos conteúdos para simplificar expressões, aquelas expressões muito grandes que a gente vai precisar usar as propriedades para deixar ela de uma forma mais simples. Tá? Então, corrigindo aqui a letra A, nós temos aqui 10 raiz quadrada de 5. Então, o 10 é o fator que está externo ao radicando. Como é uma raiz quadrada, né, aqui nós temos o índice 2, o 10 vai aparecer lá dentro como 10 elevado ao quadrado, mantendo 5 vezes 5. Né? Nesse caso, nós teremos aqui raiz quadrada de 10 ao quadrado 100 vezes 5, que por sua vez vai resultar em raiz quadrada de 500. Tá? Então, conseguimos transformar uma expressão introduzindo o fator externo ao radicando. Nós temos aqui uma raiz cúbica. Né? Vocês vão dizer, professor, mas você não explicou nenhum caso de raiz cúbica. Mas, de acordo com o exemplo anterior, de acordo com a regra, é possível a gente compreender que, como a raiz é cúbica, para introduzir o 3, né, no interior do radical, esse 3 ele vai aparecer com o expoente 3. Então, nesse caso, nós teremos aqui raiz cúbica. Esse 3 vai lá dentro da raiz como 3 elevado a 3, 3 elevado ao cubo, né, que é uma forma de fazer essa representação também, vezes 3. Nesse caso, raiz cúbica de 3 elevado ao cubo é 27, vezes 3, que por sua vez vai resultar em raiz cúbica de 27 vezes 3, 81. Tá? Então, é uma forma, né, de fazer essa representação introduzindo o 3 no interior do radicando. Nós temos aqui uma raiz quinta, né? Então é o número 2, que é o fator externo, eu vou introduzir neste radical. Então, nesse caso, raiz quinta de 2 elevado a qual expoente? Como o índice da raiz é 5, então 2 elevado a 5 vezes 3. Teremos raiz quinta. Quanto é 2 elevado à quinta potência? 2 elevado à quinta potência resulta em 32 vezes 3, que por sua vez vai me resultar na raiz quinta de 32 vezes 3, resulta em 96. Então vocês viram, né, que é um processo bastante tranquilo, né, para fazer a resolução. Nada mais é do que mais uma ferramenta para que eu possa utilizar para simplificar as expressões. Pessoal, a gente vai introduzir um novo exemplo aqui. Né? Agora vocês podem perceber que nós temos uma letra. Nossa, professor, como é que eu vou introduzir uma letra? Né? Vocês sabem que a matemática ela tem diversas representações, né? Tanto representações numéricas, representações algébricas, que é quando eu utilizo letras, e também representações geométricas. Né? Nesse caso, como nós colocamos uma letrinha, né, para acompanhar aqui a expressão, nós estamos representando uma expressão algébrica. Tá? Então, como é que eu faço para introduzir o y no interior dessa raiz, desse radical? Lembrando que aqui nós temos uma raiz quadrada. Eu tenho a resolução para mostrar aqui para vocês. Então, o y ele está fora do radical. Para introduzir ele dentro desse radical, eu tenho que colocar ele elevado ao quadrado. Lembrando que a raiz é uma raiz quadrada e, por isso, tem índice 2. Para efeito de convenção matemática, sempre a gente representa com um número na frente. Né? Então, y ao quadrado vezes 2 resulta em 2y ao quadrado. Né? Seria a expressão representada com o y no interior, dentro, né, do radicando. Ou melhor, do radical. Mais um exemplo. Né? Vocês vão dizer, nossa, professor, esse exemplo está muito difícil. Né? Mas nós temos aqui, sempre que a gente utiliza letras, nós estamos generalizando. Né? Generalizar é mostrar
que as regras na matemática elas servem para todo mundo, né? Então são regras que são expandidas para qualquer situação. E aqui nós temos uma raiz quinta de x vezes raiz cúbica de x. Então como é que eu começo a resolver essa expressão? Né? Resolver não, né? Eu não estou resolvendo, estou apenas simplificando, deixando ela representada de uma forma diferente. Então qual que vai ser o primeiro passo? Né? O primeiro passo é trabalhar com esse x, porque esse x eu tenho que introduzir ele dentro do radical que está mais internamente na expressão, que no caso é a raiz cúbica de x. Então vocês podem perceber aqui na resolução que para inserir esse x no radical, no caso da raiz cúbica, ele vai aparecer lá dentro elevado ao cubo, elevado como uma raiz cúbica. Então raiz quinta da raiz cúbica de x elevado ao cubo. Né? Eu apenas retirei o x que estava fora desse radical aqui interno e coloquei dentro desse radical, mantendo o x que já estava ali nessa representação de produto. Né? Então, simplificando, nós temos raiz quinta da raiz cúbica de x elevado à quarta potência. Mas de onde que saiu esse x elevado à quarta potência? Ele saiu dessa multiplicação, x elevado ao cubo vezes x. Lembrando que esse x ele tem expoente 1, e nesse caso a gente lembra lá da propriedade de potenciação, na multiplicação no produto de potências com bases iguais, a gente mantém a base e soma os expoentes, por isso apareceu aqui x elevado à quarta potência. Mas nós vimos anteriormente também que nós temos essa propriedade que possibilita unir dois radicais num único radical. Então nós temos aqui raiz quinta da raiz cúbica de x elevado à quarta potência. Fazendo a aplicação dessa propriedade, eu posso multiplicar os dois índices, obtendo então 5 vezes 3, raiz 15 de x elevado à quarta potência. Nesse caso, né, o índice da raiz é 15, mas a nomenclatura de ordem, raiz 15ª de x elevado à quarta potência. Tá ok? Então, na sequência, nós temos mais um exercício. Né? Vocês podem verificar que aqui nós já lançamos ali um desafio de você inserir uma letra, mais uma expressão algébrica. Então, vocês terão tempo para, se baseando nos exemplos anteriores, fazer a simplificação, a aplicação da propriedade nesses dois itens. Tá ok?
Então, pessoal, retomando, né, o nosso exercício, né, vocês viram que aqui nós tínhamos dois casos para que vocês apliquem, né, essa possibilidade, digamos assim, de modificar um pouco a maneira de representar a expressão. Tá? Então, lembrando, né, que todas essas propriedades de radiciação, elas estão intimamente ligadas com as propriedades de potenciação. Né? Uma sequência, a matemática é essa sequência lógica. Né? Daí a importância de você fazer essa retomada, fazer um estudo autodidata, né, no sentido de retomar aqueles assuntos que você estudou anteriormente e amarrar com os assuntos que a gente está estudando nesse momento. Então é muito importante fazer essa ligação, porque senão se torna algo muito isolado e talvez você não consiga dar a importância que realmente esse conceito, né, esse conteúdo tem. Então nós temos aqui no primeiro exemplo, nós vamos resolver aqui no quadro, raiz cúbica de 5 vezes raiz quadrada de 3. Qual que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é inserir o 5 na raiz quadrada. Então, lembrando, né, que sempre que eu vou inserir um número dentro do radical, esse número vai aparecer lá dentro com o expoente correspondente ao índice da raiz. Então, nesse caso, né, a gente vai repetir aqui a raiz cúbica. O 5 vai aparecer lá dentro da raiz quadrada, ele vai aparecer como? Vai aparecer como 5 elevado ao quadrado, vezes o 3, né, que já era o valor que estava representado dentro desse radical. Fazendo aqui a operação, né, nesse caso a multiplicação, a gente vai ter raiz cúbica da raiz quadrada, 5 elevado ao quadrado, 25, vezes 3. E nesse caso vai resultar em raiz cúbica da raiz quadrada de 25 vezes 3, resulta em 75. Podemos fazer mais alguma coisa nessa expressão? Né? Lembram que há pouco a gente viu a propriedade de que quando eu tenho dois radicais, eu posso reduzir num único radical. E aqui nós temos uma raiz cúbica e uma raiz quadrada. Para reduzir num único radical, nós faremos o quê? Nós vamos multiplicar os índices dessa raiz, né? Nesse caso 3 vezes o 2, que é uma representação, né, genérica aqui para a raiz quadrada, 3 vezes 2, nós teremos uma raiz sexta de 75. Então essa é a forma de escrever esta expressão com 5 introduzido dentro do radical. Então, como eu falei para vocês, são diferentes formas de representar a mesma expressão. Vamos para o item B. Né? Na expressão, nós temos aqui raiz quadrada de y vezes raiz sexta de y elevado ao quadrado. Né? Lembrando vocês que aqui nós temos uma expressão algébrica. A expressão algébrica é aquela que me possibilita criar regras matemáticas. Né? Isso, para a matemática, sendo uma ciência exata, né, é um fato bastante importante. Então, como é que eu faço? Né? Eu vou começar introduzindo o y, que está fora desse radical interno. Eu vou introduzir o y dentro do radical, o radical da raiz sexta. Então, nós teremos o quê? Raiz quadrada da raiz sexta do quê? Esse y. Como é que ele vai aparecer dentro da raiz sexta? Qual que é a regrinha mesmo? A regrinha é que você precisa representar o termo que está fora, lá dentro, com o expoente correspondente ao índice da raiz, que nesse caso é o 6. Então, nós teremos aqui y elevado à sexta potência, vezes o y elevado ao quadrado, que já era um termo que estava ali dentro. Né? Podemos melhorar essa expressão ainda? Podemos. Né? Vocês podem perceber que ela não está na sua forma mais simplificada. Então, nesse caso, né, nós vamos manter aqui a raiz quadrada, vamos manter a raiz sexta e trabalhar com essa multiplicação. O que acontece mesmo quando eu tenho uma multiplicação de potências com bases iguais? Lá na propriedade de potenciação nós estudamos que para simplificar, nós precisamos manter a base e somar os expoentes. Né? Nesse caso, nós teremos o expoente 8. Então, nós teremos raiz quadrada da raiz sexta de y elevado à oitava potência. Acabou aqui, professor, ou não?
Não, nós podemos ainda aplicar a propriedade reduzindo os dois radicais num único radical. Lembrando que raiz quadrada da raiz sexta de y elevado à oitava potência, para reduzir num único radical, basta eu multiplicar os índices, né? Nesse caso o índice 2, né? Fazendo uma mera representação aqui, nós teremos índice 12, raiz 12ª de y elevado à oitava potência. Mas ainda eu digo para vocês, não acabou, nós não simplificamos toda a expressão. Lembra que uma das propriedades possibilita simplificar o índice da raiz e o expoente quando ambos são múltiplos de um número incomum. Então vocês podem ver aqui o 12 e o 8, ambos são múltiplos de quem? São múltiplos de 4. Então nós podemos fazer a simplificação dividindo por 4. Né? Nesse caso, teremos o quê? Teremos uma raiz, 12 divididos por 4 é 3, né? Uma raiz cúbica, de y, 8 divididos por 4 é 2. Então, raiz cúbica de y elevado ao quadrado. Né? Nós temos aqui a forma mais simplificada dessa expressão. Então, pessoal, né, fazendo aqui a finalização da aula, né, hoje nós reforçamos algumas propriedades da radiciação e também incluímos, né, vamos pensar que a gente tem uma mala, né, de propriedades de ferramentas, a gente incluiu nessa mala mais uma possibilidade de simplificar as expressões com raiz. Né, eu agradeço a atenção de todos, né, foi muito bom estar com vocês e muito em breve, né, a gente dá continuidade aí com as propriedades que vão facilitar muito aí a vida de vocês, tá? Até logo, gente!